Meus amigos, a partir deste momento, vamos tratar como tema o desastroso e antidemocrático governo Donald Trump. O que pretendemos apresentar é a trajetória desastrosa e antidemocrática do governo Donald Trump, que durante seu mandato como presidente da República dos Estados Unidos fez com que o fascismo crescesse enormemente, atentou contra o meio ambiente global, enfraqueceu o papel dos Estados Unidos na cena mundial, tornou o sistema internacional mais instável com sua política anti-globalização, anti-ONU, anti-OMS, anti-OTAN, fracassou no combate ao novo coronavírus e está assumindo um posicionamento golpista ao não reconhecer a vitória de Joe Biden e pretender se manter no poder apesar de sua derrota no colégio eleitoral e ser rejeitado pela grande maioria da população norte-americana, que votou maciçamente em Joe Biden. Nas eleições presidenciais de 2016, ou seja, 4 anos atrás, Donald Trump apresentou sua campanha para a presidência dos Estados Unidos, afirmando que ele era a voz de quem trabalha duro enquanto ninguém fala por eles, e que essas vítimas de um sistema que ele considerava manipulado beneficiam apenas as elites, como se ele próprio não fosse integrante da elite. Trump se apresentou como campeão do povo, o único capaz de mudar tudo. Disse que, tristemente, o sonho americano estava morto, isto em 2016, e que só ele poderia restaurá-lo. Foi baseado neste fato que a campanha de Trump de 2016 cunhou a ideia de que ele era uma nova manhã da América. Isto é, era a solução para os problemas dos Estados Unidos. Donald Trump afirmou que quando fizesse seu juramento presidencial, iria restaurar a lei e a ordem, na qual deixava evidenciados seus traços de personalidade autoritária, neofascista, ao afirmar America First, primeiro a América. Trump mostrou a face mais visível de um fenômeno mundial, a extensão do populismo nacionalista e xenófobo. Todas as mensagens de Donald Trump em 2016 apontavam na direção de que, se fosse eleito presidente dos Estados Unidos, poderia fazer com que renascesse o fascismo nos Estados Unidos, como de fato aconteceu. É oportuno observar que o fascismo é uma forma de comportamento político marcado pela preocupação obsessiva com o declínio da comunidade, com a humilhação e a vitimização do país, que busca, através de violência redentora e sem controles éticos ou legais, alcançar os objetivos de limpeza interna e expansão externa, como ocorreu com o nazifascismo. O fascismo surge para restaurar uma ordem social corrompida, como sempre usando temas como unidade, ordem e pureza. O fascismo tem raiz na restauração do orgulho nacional, perdido pela ressurreição dos mitos e valores tradicionais da cultura,
e na purificação da sociedade das influências tóxicas de estrangeiros e de intelectuais, os quais seriam culpados pela miséria em que vive a nação. É o caso dos Estados Unidos, diante de uma crise econômica insuperável, como a atual. É o caso dos Estados Unidos diante de uma crise econômica insuperável, como a atual, de comprometimento do American Way of Life e de perda de sua hegemonia mundial para a China. O renascimento do fascismo sob o comando de Donald Trump nos Estados Unidos resulta fundamentalmente do seu declínio econômico e da perda de sua hegemonia na cena mundial, em um prazo temporal muito curto. Todas as relações mundiais dos Estados Unidos se modificaram profundamente nos últimos tempos, sendo obrigado a compartilhar com outros países o poder em escala mundial. A era em que os Estados Unidos procuravam impor a sua vontade no cenário mundial, nos planos econômico e militar, acabou. Foi o que ocorreu a partir do governo Barack Obama. A crise geral do sistema capitalista mundial, em curso, está acelerando a mudança geopolítica de longo prazo, anunciando o declínio do poder americano e da influência europeia. Donald Trump representou uma reação dos Estados Unidos visando reverter esta tendência. Sua atuação levou, na prática, ao crescimento do neofascismo nos Estados Unidos. Robert Paxton, que é um intelectual norte-americano, afirma em sua obra A Anatomia do Fascismo Robert Paxton afirma nesta obra dele que o sucesso do fascismo depende da fraqueza do Estado liberal, que condena a nação à desordem, declínio ou humilhação e à falta de consenso político, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Paxton acrescenta que a profundidade da crise política e econômica induz a elite econômica dominante, a elite política econômica dominante, a cooperar com os fascistas. Esta situação aconteceu na Itália fascista na década de 1920, na Alemanha nazista na década de 1930. E está acontecendo atualmente nos Estados Unidos. Paxton afirma que os fascistas estão arraigados, abrigados no Partido Republicano, que é exatamente o partido de Donald Trump, que representa grandes interesses corporativos, com ampla influência na cena política dos Estados Unidos. Donald Trump mostrou seu caráter fascista ou neofascista, com sua postura ultranacionalista, defendendo um princípio, América primeiro, e sua truculência nas relações políticas nos planos interno e internacional. Contra todas as previsões, Trump se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos, na eleição indireta pelo colégio eleitoral, apesar de ter perdido na votação global com cerca de 3 milhões de votos a menos que sua concorrente Hillary Clinton. Isso resulta de um processo, de um sistema eleitoral nos Estados Unidos realmente absurdo, em que um candidato a presidente, mesmo sendo mais votado em todo o país, não consegue se eleger, a não ser que consiga vencer no colégio eleitoral. E Donald Trump só venceu a eleição presidencial graças a isso.
os americanos escolheram o candidato antissistema, que é o caso do Trump, anti-elite, apesar de ele ser da elite, mas votou nele imaginando que ele era contra a elite, e anti-administração, ou seja, a gestão dominante naquele momento, a gestão de Barack Obama, e votou defendendo as mudanças, votou em Donald Trump defendendo as mudanças, que o país enfrentava uma crise econômica profunda, desemprego em grande número, em massa, com as fábricas saindo dos Estados Unidos e se deslocando para a periferia capitalista, e a população americana ficou realmente revoltada contra o sistema, contra o governo Obama, simplesmente porque estavam perdendo emprego e as condições de vida da população dos Estados Unidos estavam se deteriorando ao longo do tempo. O chamado American Way of Life, que foi difundido em todo o mundo e consagrado em verso e prosa, simplesmente desapareceu. E o Trump significou para esse eleitor a expectativa de que ele mudaria a realidade dos Estados Unidos. O seu programa econômico teve apenas um tema: protecionismo. Proteção da indústria da economia norte-americana. Ele prometeu e conduziu uma guerra comercial contra a China, incluindo em especial as empresas americanas, que estavam nos Estados Unidos e se deslocaram para a China. Trump marcou pontos com slogans odiosos contra o chamado establishment político e a mídia, também contra a mídia. Ele conquistou uma classe média branca que ficou empobrecida, conforme já lhes falei, e desestabilizada pela globalização, ou seja, pelo esvaziamento econômico sofrido pelos Estados Unidos. E Trump disse: só eu posso consertar isso. E esse foi o lema de sua campanha. No poder, Donald Trump perseguiu a mídia que se opõe a ele, atacou as mulheres que o acusaram de assédio sexual, insultou estrangeiros, mulheres e pessoas com deficiências, pregou ódio, incentivou o racismo ao apoiar os supremacistas brancos, esnobou os parceiros mundiais mais importantes dos Estados Unidos, aboliu o programa de seu antecessor e sua medida mais simbólica, o Obamacare, que significava o fortalecimento do sistema de saúde do país, aboliu a reforma da saúde promovida por Obama, deixando 24 milhões de pessoas sem cobertura médica, que estão à mercê da pandemia do novo coronavírus, e reduziu impostos, beneficiando, sobretudo, os super ricos, jogou por terra todos os regulamentos ambientais, relançou a indústria do carvão, comprometendo o meio ambiente, deportou imigrantes ilegais aos milhões e lotou a Suprema Corte de conservadores ideológicos à medida que foram surgindo vagas. Trump deslanchou seu ataque à democracia liberal durante seu governo, com todas essas medidas que há pouco nós estamos relatando. No governo dos Estados Unidos, Donald Trump criou uma perigosa fase de instabilidade política internacional. Donald Trump prometeu e cancelou o acordo climático assinado pelos Estados Unidos em Paris e o arduamente negociado pacto nuclear com o Irã, além de acordos comerciais diversos, bem como deixou de pagar bilhões de dólares para a ONU desenvolver os programas de combate às mudanças climáticas,
Trump trabalhou para dotar a Arábia Saudita, que é inimiga do Irã, e o Japão, que se opõe à China na Ásia. Então, ele trabalhou para dotar a Arábia Saudita e o Japão de armas nucleares. Enfraqueceu o obsoleto OTAN, ao obrigar os aliados europeus a pagarem por proteção militar dos Estados Unidos, criando com isso o risco de uma incursão russa nos países bálticos. Iniciou uma guerra comercial com a China por meio do protecionismo. Deu início à construção de um muro de 3.200 quilômetros de extensão ao longo da fronteira mexicana. Barrou a entrada de muçulmanos no país. Renegociou todos os grandes acordos comerciais e levou bastante dos gastos militares. Isso desencadeou conflitos significativos, incitou novas rivalidades e motivou novas crises internacionais. Ao longo do seu mandato presidencial, Trump tentou estabelecer uma marca própria nas relações internacionais, ao se engajar em uma guerra comercial com a China, tentar promover a desnuclearização e o fim dos testes de lançamento de mísseis com a Coreia do Norte, reformular o acordo de livre comércio com México e Canadá e desfazer o acordo nuclear com o Irã. À exceção da reformulação do acordo de livre comércio com México e Canadá, as demais ações não foram bem sucedidas. Os Estados Unidos não está vencendo a guerra comercial com a China. Não conseguiu impor sua vontade diante da Coreia do Norte. O Kim Jong-un continua fazendo seus testes, lançando foguetes, mísseis e mantendo o seu programa nuclear. E não teve sucesso também em impor suas condições relativas ao acordo nuclear com o Irã, porque a pretensão dele era, digamos assim, ao impor restrições de natureza econômica ao Irã, criar problemas de tal magnitude que forçasse o Irã a aceitar as suas condições. Isso não aconteceu. Todo este insucesso que acabamos de descrever se soma ao fiasco da participação dos Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico. Na luta contra o Estado Islâmico, quem efetivamente se beneficiou da luta contra o Estado Islâmico foram a Síria, cujo governo de Bashar al-Assad foi mantido no poder. A pretensão dos Estados Unidos era derrubar Bashar al-Assad. Inclusive, os Estados Unidos se diz que teria colaborado também com o Estado Islâmico, para o Estado Islâmico comprometer o governo de Bashar al-Assad, mas no final, os vencedores da luta contra o Estado Islâmico foram a Rússia e a Síria, além dos curdos que lutaram contra o Estado Islâmico e contribuíram para a derrocada do Estado Islâmico. Além de todos esses resultados negativos da sua política externa, Trump respondeu a processo de impeachment no Congresso, no qual foi acusado de ter usado o aparato diplomático americano para benefício pessoal e político, envolvendo o governo da Ucrânia. Ele quis envolver o filho de Joe Biden em crime de corrupção. Ele procurou manipular o governo ucraniano no sentido de apontar que o filho de Joe Biden tinha culpa nesse processo e, com isso,
indiretamente atacar o candidato, o seu adversário, mas não teve sucesso. Mas por conta disso, ele respondeu ao processo de impeachment por ter usado o aparato diplomático americano para obter benefício pessoal e político. A irresponsabilidade de Donald Trump ficou evidenciada quando ele decidiu não respeitar o acordo assinado pelo governo Obama e potências europeias com o Irã, além de tomar a decisão de levar a cabo um ataque aéreo no aeroporto internacional de Bagdá, no Iraque, que levou ao assassinato por drones do general iraniano Soleimani, chefe da Força de Inteligência do Irã, no dia 2 de janeiro de 2020. Fato este que poderia desencadear um conflito militar na região. A atitude irresponsável de Trump contribuiu para que o governo iraniano se convencesse de que só a verdadeira posse de armas nucleares pode livrá-lo de um ataque externo, seja pelos Estados Unidos, seja por Israel. Ao invés de apaziguar a situação no Oriente Médio, Trump fez com que o Irã afirmasse em comunicado no dia 5 de janeiro de 2020 que o seu trabalho de enriquecimento de urânio não respeitará mais o acordo nuclear de 2015, que limitava o nível de enriquecimento a 3,6%, e que sua produção não terá mais restrições. Para o Irã produzir uma arma nuclear, o urânio teria que ser enriquecido para mais de 90%. O governo de Teherã afirmou em nota que retornaria ao acordo nuclear se as sanções impostas pelos Estados Unidos contra o país por Donald Trump fossem removidas e os interesses do Irã fossem garantidos. Isso não aconteceu, de modo que o Irã retomou o seu programa nuclear. Então, os riscos de um conflito, inclusive com armas nucleares na região, estão presentes, ainda graças a Donald Trump. Um fato evidente: os Estados Unidos ampliaram demais o seu império, ao ponto de não conseguirem mais administrá-lo, como aconteceu com a Espanha no século XVII e o Reino Unido no século XX. A grande potência em declínio relativo, como os Estados Unidos, reage instintivamente, gastando mais do que pode com a segurança. As duas primeiras décadas do século XXI mostraram os limites do poder norte-americano na cena mundial. O poder dos Estados Unidos é grande, porém não é mais determinante, como era após a Segunda Guerra Mundial e principalmente com o fim da ex-União Soviética, em 1989. O mundo se tornou mais hostil para os Estados Unidos, devido à sua política imperialista, no passado e no presente, e também porque outras potências cresceram mais rápido, econômica e militarmente, e estão se tornando mais fortes, como é o caso da China e da Rússia. O governo Trump contribuiu para aumentar ainda mais a hostilidade em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos está vivendo seu ocaso como grande potência. Além de atuar de forma desastrosa nos planos interno e internacional, Donald Trump fracassou rotundamente ao lidar com a pandemia do novo coronavírus. A fragilidade do sistema de saúde americano, mais caro do mundo, contribuiu de forma indireta para uma maior expansão da Covid-19 nos Estados Unidos. O sistema de saúde do país fracassou na forma como respondeu aos novos casos de Covid-19. Trump designou seu vice-presidente, Mike Pence, que não possuía nenhuma experiência em assuntos de saúde, para comandar uma tropa de choque que executaria as tarefas para combater o vírus no país. A incompetência do governo Trump é tão grande que não apresentou nenhum plano concreto do governo para tentar lidar com o vírus. Isso explica o fato de os Estados Unidos apresentarem
o maior número de pessoas infectadas e mortas em todo o mundo. O fracasso no combate à Covid-19 foi determinante para a derrota de Donald Trump para Joe Biden nas últimas eleições presidenciais. O que ocorreu nos Estados Unidos, fazendo apenas um pequeno parênteses, se repetiu no Brasil também. Porque da mesma forma que Trump, Bolsonaro também não elaborou nenhum plano de enfrentamento da Covid-19 e colocou à frente do Ministério da Saúde um general que não entende absolutamente nada de saúde, exatamente para combater. Aliás, ele está lá não para combater o novo coronavírus, mas para assegurar que a política de Bolsonaro de não enfrentamento da Covid-19 fosse posta em prática. E é o que está acontecendo até o presente momento. A vitória de Joe Biden é um acontecimento auspicioso, porque ele derrotou a maior expressão do neofascismo no mundo, representada por Donald Trump, para fazer prevalecer a democracia e os valores mais elevados da civilização dos Estados Unidos. Sobre o neofascismo, é importante observar que ele plantou raízes em alguns países da Europa, como é o caso da Hungria, na Bielorrússia, cujos governos são tipicamente neofascistas. E lá na Europa, esses governos estão em oposição, sobretudo, à União Europeia. Combate à União Europeia. E temos o caso também no Brasil, cujo governo apresenta as mesmas características. E certamente deverá continuar com sua política até o final do seu mandato, em 2022. Espero que o povo brasileiro tome juízo e nas próximas eleições evite que se repita no Brasil o que aconteceu nas eleições de 2018. A vitória de Joe Biden é um acontecimento auspicioso, porque ele derrotou a maior expressão do neofascismo, como lhes falei, no mundo representado por Donald Trump. Apesar do resultado das eleições, Donald Trump age irresponsavelmente, não reconhecendo a vitória de Joe Biden, insistindo em ser ele o verdadeiro vencedor das eleições e acusar, sem apresentar provas, que os democratas fraudaram as eleições. Trump está tentando reverter o resultado das eleições com batalhas em tribunais, recontagem de votos e campanhas de mídia. Muitas ações judiciais já foram rejeitadas por diversos juízes ao redor dos Estados Unidos, por falta de evidência dessas supostas fraudes. Um comunicado oficial, divulgado no dia 12 de novembro passado, por altos funcionários da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura dos Estados Unidos, afirmou que a eleição presidencial de 2020 foi a mais segura da história americana. Neste momento, por todo o país, autoridades eleitorais estão revisando e verificando todo o processo das eleições antes de finalizar o resultado, diz o trecho do documento. O órgão responsável por este comunicado é ligado ao Departamento de Segurança Interna, que integra o próprio governo dos Estados Unidos. Essas informações apontam que não há evidência de que qualquer sistema de votação excluiu ou perdeu votos, alterou votos ou foi de alguma forma comprometido. O comunicado contradiz
Portanto, as alegações do presidente Donald Trump, que não aceita a derrota, insiste que houve fraude no país. O democrata Joe Biden foi declarado vencedor da disputa, segundo projeções de institutos que trabalham nas eleições americanas há décadas. Ao não aceitar o resultado das eleições, Donald Trump coloca irresponsavelmente em dúvidas a própria democracia americana, ao incentivar e apoiar manifestações, como as ocorridas no dia 14 de novembro próximo passado, em que apoiou manifestações da horda neofascista, que o apoia contra o resultado das eleições, contribui para criar nos Estados Unidos um ambiente de convulsão política sem precedentes na história do país. Fala-se que o Trump estaria pretendendo dar um golpe de Estado, que seria impensável nos Estados Unidos, que sempre foi considerado a pátria da democracia em todo o mundo. Então essas são as informações, meus amigos, que eu lhes trago a respeito do desastroso e antidemocrático governo Donald Trump. Precisamos, eu diria, todos os cidadãos do mundo precisam ficar atentos e precisam se unir na luta em defesa da democracia. Porque se existe algo que precisa ser combatido com toda a veemência, com toda a força, é exatamente o neofascismo que se apresenta nas condições atuais em várias partes do mundo. Portanto, meus amigos, é isso que eu queria lhes apresentar. Espero que tenha sido esclarecedor a respeito do que foi o desastroso e antidemocrático governo Donald Trump. Meu abraço fraternal para todos.